Carlos, tudo bem? Tudo bom e você, Jaime? Como é que estão as Tudo coisas? ótimo. Queria falar de dívidas. Naturalmente, nós, como uma empresa de planejamento, a gente prega que o nosso cliente poupe para uma vida que possa atingir os seus objetivos, e eu acho que o principal obstáculo para isso é a capacidade de poupança das famílias, e quando a gente fala em capacidade de poupança das famílias, dívida é algo que corrói essa capacidade, porque no final você está gastando um dinheiro que você deveria estar guardando, e os juros é o contrário. Ou seja, os juros que você não recebe é os juros que você está pagando, e os juros que você está pagando é muito maior do que aquele que você receberia. Eu tenho falado com meus clientes muito da possibilidade, primeiro, naturalmente, de controlar os seus gastos e de talvez buscar uma dívida mais barata. Pois é, o nível de endividamento no Brasil realmente vem caindo, mas ainda assim, você sabe muito bem pelos números, né? O brasileiro ainda está bem endividado. Apesar do nível cair, o nível de desemprego vem diminuindo, é muito alto ainda, nós estamos falando de aproximadamente aí 12 milhões de desempregados. Então, naturalmente, isso acaba criando um cenário para dívida, né? Para as pessoas, de certa forma, se endividarem. O ponto da dívida, principalmente o cuidado que você tem que ter, é não ter dívida para financiar consumo. Talvez a dívida, aquela dívida que te gere patrimônio, é algo para ser discutido. Estranho falar, mas é uma forma de poupar. É uma forma de poupar. Eu acho que isso vale para um outro debate, quando a gente falar sobre compra de carro, compra de imóvel financiado, que, dependendo do cenário, uma dívida com o financiamento do imóvel, o imóvel é um patrimônio. Então você não está se endividando para o consumo, sabe, para pagar a conta ali do supermercado? Não, com aquela dívida você está construindo patrimônio. Mas o que é interessante no atual cenário, você falou dos juros, né, os juros trabalhando a favor no investimento e contra na dívida. Poxa, o juro de 2016 para cá, 2017 precisamente, ele vem caindo, né? Hoje ele é menos da metade do que foi em 2016. Consequentemente, com o juro menor e a previsão, né, do Banco Central é que esse juro permaneça nesse patamar mais baixo por pelo menos aí no ano de 2018, significa que se você tem uma dívida de pelo menos 2 anos, essa dívida hoje ela está mais barata, né? Eu acho que tem um tema aqui que é super importante, que é a coisa do desemprego. Ninguém entra em dívida. Eu acho que tem sim, aqueles descuidados. Aqueles que entram em dívida em parcelas porque cabe no cartão de crédito, mas também tem muita gente que entra em dívida porque não tem a sua reserva de emergência. Boa parte das pessoas que a gente acaba assessorando que entrou em dívida é porque ele não tinha uma reserva para uma emergência, né? E aí não tem outro jeito, você tem uma emergência, você perdeu o emprego, você tem compromisso com parcelas da sua residência, até porque hoje você perde a casa se você não paga as suas parcelas do crédito imobiliário, mas tem dívidas mais baratas, hoje você tem mais concorrência, né? Então, sim. Portabilidade é uma forma de tratar isso, né? A portabilidade é uma coisa bem interessante, porque quando você fala em dívida, por exemplo, o cheque especial, a dívida no cartão de crédito, no ano passado houve mudança nas regras, né? Você não pode mais, por exemplo, no cartão de crédito, entrar no rotativo de forma indefinida. A instituição financeira é obrigada, transcorridos ali 30 dias, a te dar uma opção de financiamento melhor. O mesmo acaba acontecendo no cheque especial. Mesmo assim, o nível, né, de juro dessas dívidas, ele é um nível ainda alto. Nós estamos falando aí, em média 200% ao ano. É bastante. No caso do imóvel, no caso do automóvel, o valor ele é menor porque você tem uma garantia mais forte, né? No caso do imóvel, por exemplo, ele fica alienado ao banco, né, até que você quite a sua dívida. Então, a dívida imobiliária é uma das dívidas mais baratas que existe. Ou seja, dá para falar que é uma dívida boa, não é necessariamente... Exato, né? Não é uma dívida ruim, e até porque, como nós comentamos inicialmente, ela gera patrimônio. Mas o que tem de oportunidade? Em 2014, foi regulamentada a portabilidade de dívida. E a portabilidade de dívida é algo ainda pouco conhecido do brasileiro. Ou era, pelo menos. No começo do ano agora, janeiro, né, 2019 aqui, muitos brasileiros começaram a procurar
uma forma de reduzir a sua dívida fazendo a portabilidade, que nada mais é do que você trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. E você pode fazer a portabilidade de qualquer tipo de dívida. A gente comentou aqui do cartão de crédito, nós comentamos aqui do financiamento do seu carro, do financiamento do seu imóvel. Então, como que você poderia proceder? Hoje lá no Banco Central, no site do Banco Central, você tem meios para comparar a taxa de juros que cada banco cobra. Então você pode olhar, identificar um banco que tem um juro mais interessante e você vai com essa informação no seu banco e tenta. O ideal seria você conseguir negociar a taxa de juro menor no seu banco. O processo ele é muito mais simples e muito mais rápido. No entanto, se você não conseguir, você pega o contrato ali, né, daquele empréstimo que você fez, leva para o banco onde você tem um juro menor e solicita então a portabilidade. Recentemente saiu um dado que venda de veículos no Brasil cresceu em 2018. Cresceu porque, de fato, a economia está um pouco melhor e porque a base era muito baixa, né? Nós tivemos uma crise muito grande. Aí eu fiquei vendo um artigo em que tinha um jovem na televisão, que uma concessionária, um jovem, primeiro emprego, segundo emprego, estava querendo comprar um veículo, né? Eu fiquei pensando, se eu fosse assessor desse jovem, o que eu faria? O que eu fiz, cara? Eu peguei, efetivamente, enfiei tudo numa planilha. Cheguei a um valor estrondoso. Basicamente era um carro de 35 mil reais, em que ele dava uma entrada de 17 e assumia as parcelas. Quando você olha quanto custaria esse veículo do ponto de vista de seguros, do ponto de vista de IPVA, do ponto de vista de combustível, vis-a-vis ao que seria o transporte público, eu não vou defender que o transporte público é o melhor dos mundos. Eu acho que as pessoas têm ali que buscar o que é o melhor para eles, né? Mas você chegava numa conta estrondosa que depois de 4 anos, considerando que ele vendesse aquele carro com uma depreciação baixa, 5% ao ano só, o sujeito teria gasto 55 mil reais, já considerando um custo de transporte público. Inclusive fui mais benevolente, coloquei que ele poderia andar de táxi um certo valor mensal. Tá? Ou seja, o carro custou para ele 55 mil reais, mesmo vendendo o carro no final. Tá? O carro de 34 custou 55. Aí eu fiz a conta inversa. Falei, cara, se ele tivesse pego o dinheiro da entrada, o dinheiro das parcelas e tivesse colocado nos juros a aplicação, eu chegaria à conta de que ele teria, depois de 4 anos, aproximadamente 65 mil reais. Cara, não é errado dizer que um carro de 35 mil reais custou a ele 55 mais 65. Verdade. Ou seja, tem que fazer um pouco dessas contas. A dívida é permissiva. E neste início de carreira de um sujeito, a dívida está consumindo possivelmente a reserva de emergência, aquela que ele deveria fazer. E possivelmente depois de 2, 3 anos com o dinheiro acumulado, a entrada poderia ser maior e, portanto, os juros poderiam ser menores e ele poderia ter até um carro melhor. Ou seja, na situação que nós nos encontramos hoje, para quem já está endividado, a portabilidade de dívida é uma boa saída. Agora, o ideal é você não ter dívida, né? Então, para uma vida financeira de fato saudável, no seu dia a dia, o que você costuma recomendar para os seus clientes? Como ter uma vida financeira saudável? Então, eu acho que aí é muito o controle das suas despesas, né? Ter de fato a sua... Não é só das suas despesas, como a gente trabalha, né? Eu acho que a questão da receita também, né? Eu acho que ter ali uma poupança, ter uma previsibilidade, ter os seus objetivos, né? Isso é essencial, você ter esses seus objetivos, e ter uma noção, né, de quanto que essas coisas custam, ou seja, de quanto que você está deixando de fato na mesa por uma escolha muito rápida e muitas vezes mal feita. Eu vou compartilhar esse artigo com as contas no nosso site, para que as pessoas tenham um pouco dessa percepção.